Bom dia, pessoal, é um prazer novamente estar com vocês. Hoje, tivemos aula ontem, que foi a aula de reposição, e hoje estamos aqui novamente, novamente com novos assuntos, referente a clima ainda. A gente sai daqueles tipos de clima, e agora entramos agora na ilhas de calor e chuvas torrenciais, Esse tipo de clima está errado aqui, desculpa aqui, tá bom? Vou até riscar aqui para vocês não se confundirem. Eu coloquei errado, mantive aqui o nome que não deveria estar, então isso aqui não está, beleza? Então é apenas ilhas de calor e chuvas torrenciais. Os tipos de climas a gente terminou na aula de ontem, tá bom? Então vamos lá, primeiramente para as correções, como de costume, e depois a gente vai falar sobre ilhas de calor e também chuvas torrenciais. Então preste atenção aí, que é assunto novo. Não, desculpa, Correção não, porque a atividade de ontem foi sobre vocês elaborarem aí as principais características dos 10 tipos climáticos. Então, é tipo uma pesquisa. Então, devido a isso, não tem correção, tá bom? Pessoal, a gente vai ver um pouquinho sobre atmosfera, ambiente e sociedade, para depois a gente falar um pouquinho sobre ilhas de calor e chuvas torrenciais. Primeira coisa, a geografia, ela busca explicar fenômenos que ocorrem sobre a superfície terrestre. Então, todo fenômeno que ocorre na superfície terrestre, a geografia ela busca explicar como ocorre esse tipo de fenômenos. A gente sabe que existe uma relação direta entre sociedade e natureza, e isso altera o espaço geográfico. Isso a gente já viu que o espaço geográfico está em constante mudança, é bem dinâmico, tá bom? Podemos dizer, portanto, que o clima, como está aqui, olha, e o tempo, que já estudou clima e tempo, são partes do espaço geográfico. Então, o clima e o tempo, eles são partes desse espaço geográfico, porque eles alteram o espaço geográfico, tá bom? Através dos fenômenos meteorológicos. Continuando, você já deve ter percebido que a dinâmica climática é algo extremamente complexo, que sofre influência direta de vários fatores. A gente viu que tem a altitude, que altera as condições climáticas, tem o relevo, tem a maritimidade, tem a continentalidade. Então, existem vários fatores que alteram esse clima, está sempre ali sendo modificado. E também, atividades humanas também alteram esse tipo de clima. A gente viu isso sobre o microclima, que ocorre alteração climática devido à atividade do homem, tá bom? Algumas pessoas costumam alegar que o homem não interfere no clima. Algumas pessoas, mas a maioria dos cientistas, pesquisadores, revelam que esse aumento da temperatura nos últimos anos é de acordo com justamente a atividade humana, que tem alterado as condições climáticas aí, e isso tem preocupado a todos, Todos os ambientalistas, políticos, têm se preocupado aí com a questão desse aumento da temperatura. Vejam só. Atualmente, acompanha aí, terceiro parágrafo, estou aqui, olha, quarto parágrafo, cientistas do mundo todo estudam as alterações globais por meio do IPCC. E o que é isso, professor? Em português significa Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, tá certo? É um órgão ligado à ONU que monitora o clima do planeta, ou seja, é um órgão dentro da ONU que monitora como está o clima do planeta, beleza? Suas pesquisas detectaram variações importantes no comportamento da temperatura do ar atmosférico do último século, ou seja, de acordo com as pesquisas, houve uma alteração nesse último século. Muitos atribuem essas variações à intensa atividade humana. Então, vários cientistas alegam que o que tem provocado é um dos fatores, não é o principal responsável. Existem outros fatores, porque o clima ele sempre está ali se modificando, é natural. O clima mudar, variar, mas essa intensificação de ondas de calores é atribuída pela ação humana. Então a gente tem visto aí coisas que não costumava ver, por exemplo, recordes de secas, ocorrência de furacões onde não existiam furacões, como é o caso do Brasil. A gente já viu aí em Santa Catarina em 2004, furacão atuar. Geralmente não ocorre isso muito no Brasil. Então a gente tem visto com mais frequências fenômenos que não eram típicos
A gente tem visto aí nos últimos anos alguns fenômenos aí bem diferentes. E aqui, para ser bem claro, eu estava conversando com meu avô, ele tem cerca de 90 anos. Ele disse que, né, ele é agricultor, ele disse que nunca viu na história dele, né, desde que se conhece por gente, ele tem 90 anos, quase um século, né? Trovoada, chuvas de trovoada, que a gente costuma ver em janeiro, fevereiro, até março. Em junho, esse ano nós tivemos trovoada aqui na nossa região em junho. Então é algo realmente, essa mudança climática tá variando muito. Passamos aí vários anos sem ter trovoada. E esse ano teve muitas trovoadas, né, com chuvas fortes, relâmpago, trovões, né, raios, até o mês de junho. Então foi algo bem atípico. Continuando, pessoal, essa atmosfera ela apresenta ciclos, né? Ela está sempre aí apresentando ciclos em constante alteração. E a gente sabe que o clima se transforma naturalmente. O clima, ele, apesar da atividade humana, ou mesmo sem a presença humana, o clima ele está em constante modificação. Ele naturalmente, pessoal, ele se modifica. Só ajustei a câmera aqui que estava um pouquinho troncho, tá bom? Então a gente tem visto aí que, apesar da atividade humana, o clima normalmente ele se modifica naturalmente. Só que essa atividade humana tem intensificado essa mudança. Pessoal, aí surge o que a gente, né, propôs na aula de hoje, ilhas de calor. Então, para quem não sabe, analisa e preste atenção no que eu vou explicar. Tá aqui esse laser que eu vou explicando a vocês o que é esse fenômeno ilhas de calor. Primeira coisa que vocês devem saber, a ilha de calor é um fenômeno que ocorre apenas em áreas urbanizadas, tá certo? Ou seja, em cidades. Não vai acontecer em zona rural. Vocês podem ver que essa linha, né, aqui, vermelha, tracejada, que começa na zona rural, que eu vou destacar para vocês aqui. Vou até destacar, onde tem o nome rural, vocês acompanharem comigo. Olha aqui, zona rural, tá bom? E essa linha aqui, ó. Beleza? Então essa linha aí está indicando a temperatura. Vocês podem ver que quando vai chegando próximo das zonas urbanas, ela vai aumentando, beleza? E quando chega justamente no centro da cidade, dessa urbanização, essa grande urbanização, você vai ver aí que a temperatura ela está muito elevada. Está aí, olha, muito elevada. Isso se dá por quê? É esse fenômeno que causa esse aumento de temperatura em zonas urbanas, beleza? Aqui, ó, centro da cidade. A temperatura está lá em cima, altíssima. Por que isso acontece? Acontece primeiramente por ausência de vegetação. Você não consegue encontrar aqui nessa zona aqui embaixo vegetação. Então tem essa ausência de vegetação que causa mais calor. Quanto mais vegetação, menos calor, beleza? Outra coisa interessante é a construção de prédios, que impede também a circulação dos ventos, deixando aquela localidade mais quente em relação à zona rural, aos bairros residenciais, tá certo? Aos parques, né? A questão agrícola. Vejam só, o centro da cidade é bem mais quente do que estas outras áreas, beleza? E também o asfalto, né? O asfalto retém bastante calor e prejudica aí a questão do calor, né? Fica bem quente aí nessas localidades, tá bom? Então esse fenômeno aí é conhecido como ilhas de calor, beleza? Sem mistério aí, bem tranquilo. Vamos pro próximo slide. Tá aqui a mesma imagem, é um pouco diferente, mostrando justamente que esse centro da cidade aqui, olha, o centro, ele tem uma temperatura bem mais elevada, se a gente comparar com os parques, se a gente se comparar com as zonas residenciais mais distantes, tá bom? Com as zonas rurais próximas dessa cidade. Então o centro ele é bem mais quente justamente por esse fenômeno chamado de ilhas de calor. Isso ocorre em grandes cidades, mais do que em pequenas cidades, tá bom? Esse fenômeno é chamado de ilhas de calor. Continuando, acho que ficou bem explicado aí, mas vai ter alguns slides aqui mostrando um pouquinho mais depois sobre esse fenômeno. O fenômeno atmosférico, chamado de ilha de calor, consiste em uma área urbanizada
que apresentam temperaturas mais elevadas do que seu entorno rural ou menos urbanizado. Foi o que eu falei, né? Vocês podem ver aí, né, nas bases anteriores, que o centro da cidade é muito mais quente do que suas áreas circunvizinhas. Quais são as principais características que causam as ilhas de calor? Destaquei aqui, olha, tipo de superfície, geralmente pavimentada, com asfalto, gera mais calor. Por exemplo, se você pegar sua mão meio-dia, tocar no asfalto, tocar onde tem areia, barro, você vai ver que aquele tipo de solo ali, asfaltado, ele vai ser muito mais quente. Sua mão vai queimar primeiramente nele, porque ele retém calor. Outra questão, a presença de vegetação. Quanto menos vegetação, mais quente fica, porque tem menos umidade. Próximo, partículas sólidas e gases poluentes que se concentram justamente em áreas urbanas, deixando aquela área ali mais quente. E também a verticalização do espaço urbano, a construção de prédios, né? Que impede a circulação dos ventos, tá bom? Qual é a solução? Então, a gente sabe qual é o problema. E qual seria a solução para resolver esse problema? Espécies de vegetais e áreas verdes, né? Plantar, arborizar a cidade, reduzir a circulação de automóveis, seria uma outra alternativa para emitir menos gases poluentes. Então existe uma série de alternativas aí que os governos poderiam fazer para diminuir esse fenômeno aí chamado de ilhas de calor, tá bom? Outro problema, pessoal, que a gente vê muito aí são as chuvas torrenciais. O que é isso, professor? Chuva muito forte. É aquela chuva que quando vem, ela é muito rápida, mas ela é muito forte. Acaba grandes estragos aí, principalmente nas grandes cidades, né? A gente tem visto aí nos últimos anos tragédias, né, de acordo com grandes temporais. Isso ocorre quando índices de precipitação alcançados normalmente no período de semanas ocorrem em poucas horas. Então, geralmente, era para chover X milímetros em uma semana. Isso ocorre pelo menos, acontece por exemplo, em um dia. Aqueles milímetros que era para cair em uma semana, caiu ali em poucas horas. Então foi muita chuva para poucas horas. Afeta grandes cidades, né? Onde tem muita população, esse tipo de chuva. Por quê? Porque os rios aí geralmente estão sem vegetação, né? E acabam aí avançando sobre as cidades. E aí causa inundações. Também é devido à ação humana, né? O homem tem devastado aí, tem desmatado, né? Tem construído casas, até cidades praticamente dentro do rio. Então isso é uma preocupação muito grande. Além também, pessoal, dos deslizamentos de encostas. A gente tem visto vários desastres aí nos últimos anos, inclusive mortes, né, devido a deslizamento de terra. Né? Vem a chuva, né, forte, começa a chuva torrencial, as pessoas constroem encostas, a gente sabe que o perigo é muito grande e acabam aí tendo suas vidas ceifadas várias vezes nesse fenômeno. O ser humano tem intensificado esse fenômeno por meio do desmatamento e da construção de casas em área de encosta. Aqui em Garanhuns eu passei esses dias pela BR, ali próximo, como se fosse voltando da Coab 2, pela BR, a gente vê aí várias casas em situação de risco. Se vier uma chuva muito forte ali, pode prejudicar a área desmatada, em superfícies ali inclinadas, áreas de muito risco, e pessoas aí podem perder suas vidas. Aí cabe ao poder público, à defesa civil, né, tomar medidas aí para combater esse tipo de situação, né? E não é fácil também a gente, por exemplo, tirar uma pessoa daquele local e não botar em outro. Então, para o poder público fazer isso, ele precisa tirar aquele pessoal daquele local e ter um outro local, né, para aquela pessoa poder viver, né? Não é apenas tirar aquela pessoa e deixar ela desabrigada. Então, isso não é o caminho. Olha aqui, olha. A vegetação impede a chuva de atingir a superfície de forma direta e atua no sentido de manter a integridade do solo. Isso é importante ter vegetação justamente por isso, porque ela impede que a chuva caia diretamente no solo, causando erosão, tá certo? Ela impede isso, então é muito importante que tenha essas vegetações em áreas de encostas. A remoção de pessoas que vivem em áreas de risco é uma necessidade urgente, porém há dificuldades, né? Como eu falei.
uma vez que existe recurso público para compensar aqueles que serão removidos. Não é só remover, é colocar em um lugar seguro e ter uma moradia digna para acolher aquele pessoal, tá certo? E aí, pessoal, dá uma imagem, né, de uma inundação numa cidade. Vejam só que situação, né? Geralmente ocorre também devido a entupimento de bueiros, tá certo? É um problema que tive visto muito aí, devido à quantidade de lixo que a pessoa joga na rua, né? Entopa os bueiros. Aqui, olha que situação, analisa essa imagem comigo. Você vê aqui uma área, né, que tem várias casas, geralmente uma em cima da outra, né? Eles constroem aí, impressionante, em áreas, né, bem pequenas aí, constrói várias casas aí, uma em cima da outra, sem ter uma estrutura adequada. E veja o local onde eles construíram, em uma encosta. Você não vê vegetação, você só vê aí uma área que já realmente houve um deslizamento aqui. Houve deslizamento de terra aqui e pode ter até ter tido vítimas. E essas casas que estão aqui em cima, né, estão aí condenadas. Elas podem aí também desabar aí numa próxima chuva, por exemplo, tá bom? Então é uma situação muito séria. E aí a gente finaliza, pessoal, essa aula com um livro de atividades para responder página 17 e 18. Prazo de entrega até amanhã, quinta-feira, tá bom? Hoje, não esqueçam, anota na agenda, né, bota o celular para despertar, né, para lembrar. Às 10h30 nós teremos nosso Tira Dúvidas, né, com a hora do desafio. Então espero vocês lá, todos vocês, para que a gente possa, né, tirar as dúvidas sobre a aula de hoje, responder algumas questões, né, às 10h30, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau.